Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp em Pauta. O tema do programa de hoje é sobre a lei de incentivo ao esporte, mas voltada, um pouco mais direcionada a pessoas com algum tipo de deficiência. Por esse motivo, eu tenho uma convidada especial hoje de forma remota, Daniele Hernandes, cofundadora da ONG Minha Down é Up, que é voltada então à prática de esportes como corrida e caminhada também para pessoas com síndrome de Down. Daniele, seja muito bem-vinda. Eu queria agradecer muito ao espaço fornecido para vocês. Essa semana para a gente é importantíssimo aparecer, falar sobre esporte, mas também tratar da trissomia 21. No dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então a gente, além de comemorar e dar voz às minorias e às pessoas com trissomia 21, é o momento da gente falar de políticas públicas, falar de esporte, como o esporte é importante para as pessoas com qualquer deficiência, principalmente a trissomia 21. Sem dúvida nenhuma. Começa falando pra gente, então, você como cofundadora, né, como surgiu a ideia de fundar essa ONG, que nasceu em 2016. Então tá, primeiro é importante falar para vocês, eu sou mãe de uma criança com trissomia 21, a Sofia. Quando nós soubemos que a Sofia teria trissomia 21, ainda foi no primeiro ultrassom. À época, não é permitido por lei, é importante ressaltar, mas o médico orientou que a gente tomasse um remedinho, que aí interromperia a gravidez, que é uma gravidez que ia trazer muitos problemas, que é uma pessoa que com doença, que nós não sabíamos o que ia acontecer, como seria difícil ter a Sofia. Então, assim, nós quisemos a Sofia desde o começo, eu e o Anderson Ferraz, que é o pai da Sofia, o co-idealizador da Minha Down é Up. Então, assim, nós sabíamos e fomos aprender sobre síndrome de Down. E no momento que nós aprendemos sobre síndrome de Down e tivemos a Sofia, nós vimos como não existe a inclusão, como nós precisamos tratar dos fatos. É importante a gente estar no canal da Alesp, como a gente depende de políticos para falar de políticas públicas. E aí, eu sou uma professora universitária, nós vimos que como era difícil ela ter acesso à escola, nós fomos em 3, 4 escolas, mesmo particulares, para ter uma vaga para ela. Então, assim, nós conseguimos porque nós custeamos uma escola particular. Agora, e as outras pessoas com trissomia 21 que não têm esse acesso? Então, a ONG foi para ajudar, a apoiar e tratar sobre o assunto. Precisamos falar precisamos encontrar alternativas. E uma das coisas, quando nós fundamos a associação, é estar ligado a uma secretaria de esporte. O pessoal pode falar, mas como é isso? O esporte é uma das poucas coisas que nós cremos que inclui. E não inclui tanto, mas o esporte consegue incluir pessoas com e sem deficiência. E quando nós tratamos da caminhada, da corrida, aí fala assim, é só para pessoa com síndrome de Down? Não. Nós queremos ser inclusivos e, para tanto, as pessoas precisam estar juntas. As crianças precisam estar juntas, os adolescentes, os jovens e o adulto. A criança que não faz exercício, o jovem que não faz exercício vai ser um adulto que vai precisar ir atrás de hospitais, porque a vida dele não vai estar saudável, ele vai ser uma pessoa que vai depender de outras coisas. O esporte inclui e é saúde e é vida. E desde o começo a ONG traz esse conceito, então, de realizar corridas e caminhadas também. Conta pra gente quantas edições já foram realizadas. Então tá ótimo. Então, quando começou a ONG, eu sou uma professora, parte de uma instituição de ensino, e o Anderson é um policial militar. Então, nós queríamos encontrar pessoas com trissomia 21, encontrar mães, entender qual eram as necessidades, era como nós. Então, o primeiro evento que nós fizemos, nós anunciamos na internet e nós fizemos um ensaio fotográfico. Porque nós queríamos, assim, conhecer quem são essas pessoas, onde estão. Então, nós fizemos um encontro no Parque do Ibirapuera, para você ter uma ideia, nós conseguimos reunir 54 famílias e 256 pessoas. Eu imaginava que ia ter mãe como eu, mais velha. Eu não sei se vocês sabem, uma das hipóteses para a síndrome de Down é a mãe ter mais que 35 anos. E hoje acontece muito isso, né? A mulher está saindo para trabalhar, a maternidade é muito tardia. Mas foi difícil e foi diferente. Encontramos muitas mães jovens,
muitas mães de 22 anos, hoje nós estamos juntos até hoje. E aí, naquele momento, nós falamos assim, como falar sobre isso? Todo mundo está precisando de um apoio, todo mundo precisa de muita informação. E quando você olhava na internet, era só assim, a pessoa com trissomia 21 vive pouco, ela não vai aprender a ler, ela vai ter problema cardíaco, muitas vezes é mongol, é débil mental, então isso para a gente não bastava. Por isso nós criamos um site e nós constituímos a ONG. E logo quando nós um dia estávamos aqui na cidade, em Guarulhos, nós estávamos chegando no Dia Internacional da Síndrome de Down e pensamos, em Guarulhos não tem nada que trata da Síndrome de Down. Vamos tentar fazer uma caminhada? Eu e o Anderson falamos assim, vamos procurar as autoridades, né, da cidade para que possamos fazer alguma coisa. E aí nós, muita ajuda das pessoas, a gente tem que ressaltar isso, hoje a gente tem marcas associadas, empresas locais, mas nos ajudaram, porque a gente custeia tudo, a gente faz tudo aqui na cidade, quanto à caminhada, a gente utiliza o bosque da cidade, a gente agradece muito à prefeitura e as pessoas que nos propiciam isso, mas é tudo que eu vou te contar da caminhada é feito pela ONG, pela minha da UEUP. Então, nós estamos na 5ª edição da caminhada. Na semana que ia acontecer a 4ª caminhada, foi a semana que fechou, por causa da pandemia, fechou tudo, né? Então, a gente estava tudo pronto, seria no domingo a caminhada e na quinta-feira se fechou tudo e foi proibido fazer as coisas. Então, nós ficamos parados praticamente 2 anos, fazendo lives, apoiando, e nós também temos uma Corrida Kids. A Corrida Kids, o ano passado, envolveu um público flutuante de 4.500 pessoas e 470 atletas, com e sem deficiência. Então, é isso que é importante. Numa corrida, numa caminhada, as famílias vêm, os pais das pessoas com deficiência vêm. Os nossos eventos, a gente sente muita falta do pai, da figura masculina. E a gente pede muito para as pessoas, venham, tragam seus filhos, não só a mãe, a avó, a madrinha, os pais precisam estar presentes. A criança, a pessoa com deficiência, ela precisa muito da figura paterna, né? Ela precisa saber que estão ali para estar presente, contar comigo para o que der e vier. A nossa última caminhada, que foi o ano passado, nós tivemos um público em torno de 1.800 pessoas. Esse ano nós gostaríamos de bater 2.500 pessoas, porque só é lembrado quem é visto. E se a gente não falar sobre deficiência intelectual, síndrome de Down, esporte associado a isso, a gente não é visto. Então é isso. Agora, como surgiu a ideia de associar o esporte a pessoas, claro, com síndrome de Down, que foi o caso da Sofia, mas também abrir esse espectro aí para outras pessoas com ou sem deficiências, como você reportou aqui para a gente? Então, assim, a gente tem uma ideia, sempre tivemos essa ideia, de levar a Sofia em todos os lugares. A gente sabe que tem cidades que as pessoas com síndrome de Down ficam meio escondidas, as mães nem querem mostrar muito, porque assim, não é dá uma de estereótipo, coitadinhos, não é nada disso. Muitas vezes alguém olha a Sofia de costas, tudo bem, quando olha e vê o rosto da pessoa com trissomia 21, está claro que a pessoa tem a síndrome de Down. Então, mas não é por isso que a gente vai esconder ou não vai fazer nada. Então, um dia a minha prima, a Érica, que é uma voluntária, uma das nossas primeiras voluntárias, o Marcelo, ia num shopping que ia ter uma corrida para 750 crianças. E nós pensamos, uma corrida ótima. A Sofia tinha recém começado a andar e correr, a Sofia demorou muito para andar. Isso é uma característica da síndrome de Down, a frouxidão muscular. Então, ela falou assim, eu vou levar o Arthur numa corrida. Eu falei, corrida? Ela falou, tá aqui, nós vamos num shopping. Quando eu vi, eu falei, eu vou fazer a inscrição. Paguei a inscrição e tudo mais. Chegamos lá, tinha 750 crianças correndo. 3 pessoas com deficiência, 3 crianças. 2 se tratavam de filhos de corredores que são cadeirantes. E a Sofia era a única criança com trissomia 21. Então, primeiro acharam estranho, ela vai correr, e até 5 anos a criança corre com o pai. Ela correu, ela se divertiu, e o mais mágico foi no momento que ela cruzou a linha de chegada. Eu não sei se eu chorava mais por ver a Sofia pegar a medalha e beijar a medalha e falar, papai, eu consegui, ou o olhar que o Anderson demonstrava para a Sofia. Porque é claro que ele sabia que ela ia chegar, mas um pai ver um filho ganhar uma medalha, mesmo que seja uma prova
assim, inclusiva, ou a gente estava ali de brincadeira para propiciar ela esse momento esportivo, mas assim, foi mágico. Então, os nossos eventos, depois eu posso mandar alguns vídeos, as crianças sabendo que elas vão chegar, porque assim, quando é uma corrida inclusiva, elas largam de 3 em 3 crianças. Pode ser crianças todas com deficiência ou com deficiência e sem deficiência. Vai ser uma largada com 3 corredores, por ordem de idade. Então, o que a gente fala que é inclusivo? Se está correndo uma criança sem deficiência e uma com, a sem deficiência não vai olhar se a criança não tem perna, se o olho dela é diferente, se ela fala diferente. A criança vai chegar lá, vai correr e ela quer chegar em primeiro lugar. Ótimo, ela vai chegar em primeiro lugar e a gente vai festejar isso. A criança que com dificuldade vai correr com o Capitão América, vai correr com o pai e vai demorar para chegar, toda a plateia vai estar torcendo por ela e ela também vai ganhar a mesma medalha. E o olhar do pai, o olhar da criança, quando ela ganha essa medalha, é uma coisa mágica. Então, nesse momento que a gente vê como o esporte é importante, como você fala assim, teu filho também vai ganhar a medalha, e como isso enobrece, eu acho que os pais e todo mundo que está nesse momento para celebrar o esporte e a inclusão. Agora, sobretudo, você tocou num assunto muito importante, que é o quanto o esporte ajuda a inclusão, e aí não estou falando só social, mas também realmente na saúde dessas crianças, jovens ou adultos mesmo, com síndrome de Down ou com algum tipo de deficiência, e óbvio, pessoas sem nenhum tipo de deficiência também, né, a mesma coisa, também são beneficiadas. Agora, você comentou sobre uma questão muito específica, que é a questão da frouxidão ligamentar, que é uma característica de quem tem síndrome de Down. Como o esporte, desde cedo na Sofia, ajudou ela aí numa série de questões, imagino que não só físicas e motoras, mas também sociais, né? Sim, para você imaginar, e assim, até eu fico aqui, eu fico arrepiada, porque assim, ó, a criança com síndrome de Down, ela vai demorar um pouco mais para andar, isso é fato. Então, a gente precisa que ela brinque, a gente precisa que ela tenha acesso a obstáculos para ela tentar se superar sempre. O esporte, eu acho que é importante a gente contar um pouquinho da história da síndrome de Down. Por ter a frouxidão ligamentar e muscular, ela vai demorar muito mais para andar, ela tem que ter estímulos. A fisioterapia é indicada a partir de 2 semanas que nasce a criança, a fono também é isso, mas o que acontece? A criança, se ela ficar em casa, se ela não se movimentar, ela tem a possibilidade da obesidade. Não sei se você já reparou uma característica, é que as pessoas com síndrome de Down, elas também podem estar associadas ao aumento de peso. Isso por causa da tireoide. A maior parte das pessoas com trissomia 21 tem problema com a função tiroidiana. Então, isso também é uma outra característica. Então, o esporte vai ajudar, vai desenvolver um problema na tireoide? Pode desenvolver, mas ela está se exercitando, ela está praticando algum esporte e isso está ligado ao aprendizado, a forma de você se socializar e mais. Como eu falei para vocês, e tem agora uns estudos, que a partir de 35 anos, a pessoa com trissomia 21, ela já começa a envelhecer. Se ela não teve o hábito, ela não tem o hábito de se exercitar, de sair, de caminhar, de praticar algum esporte, esse envelhecimento vai se tornar muito mais precoce. E isso, além de tudo, vai estar ligado a problema de saúde, né? Aí não é só uma questão de sociabilização, que é muito importante, estar incluso, saber, porque assim, a minha grande preocupação é o seguinte, a gente não é eterno, a Sofia não tem irmãos. Então, como a Sofia, até através do esporte, ela vai aprender a se socializar, falar o que ela quer, o que ela não quer, e quando ela estiver mais velha, e se a gente colocar o esporte na cabeça dela, inclusive nesse nosso projeto esportivo, não é só para criança, jovem, adulto e idoso também. A gente precisa ter o hábito, não só as pessoas com deficiência, mas principalmente para evitar ir no hospital alguma doença. Você falou que o projeto, a ONG, então, ela abarca crianças, jovens adultos, né, e aí também idosos também. Quais outros tipos de serviços, né, ou quais outros tipos de atividades vocês realizam? Tem as corridas e caminhadas, mas tem outros exercícios quando não existem esses calendários de provas?
Então, a gente colocamos agora o segundo ano que a gente coloca um projeto que a gente chama Jornada Esportiva. A gente tem ideia que a pessoa tem que ter o esporte diariamente na vida dela, não só um determinado evento, um domingo. É importante falar que nós conseguimos uma sede emprestada de uma amiga, a gente não tem um dinheiro público em nada na nossa ONG, então é tudo muito de amigos e de pessoas que nos ajudam. Então a gente é itinerante na cidade, a gente vai em muitas instituições de ensino, a gente vai muito a shoppings, e agora a gente tem esse projeto que o ano passado foi aprovado, não conseguimos uma empresa que viabilizasse isso, porque aí seria uma verba pública, mas ao invés da empresa pagar os 100% do ICMS para o governo estadual, ela pagaria 97% e 3% viria para o nosso projeto. E o que acontece? Nós temos esse projeto de atender 180 crianças. A gente fala que é jornada esportiva, e muita gente que tem a minha idade lembra o que nós fazíamos na educação física, né? A gente podia treinar o handball, a gente tinha ginástica, a gente tinha atletismo, a gente tinha vôlei, basquete, dança. Hoje em dia, as escolas, principalmente as públicas, elas deixaram um pouco de ter isso. E a gente entende que pode ser algo de alta performance? Pode, mas o importante nesse momento é as pessoas terem o hábito do exercício. As mães que trouxerem os filhos também estarem lá, fazerem algum exercício também, que isso vai trazer saúde para elas. Então, hoje a gente tem esse projeto, acho que até no meio de maio vai sair, se nós formos, como fala, o nosso projeto será aprovado ou não. A gente tem muita expectativa que sim, mas enquanto isso a gente tem muito profissional da educação física que nos apoia aqui semanalmente aqui na cidade. E aí, ao longo desses 8 anos, quantas pessoas já foram beneficiadas pela ONG, ou pelas corridas, pelas atividades, por essas jornadas esportivas? Para você ter uma ideia, esse ano a gente bate mais de 10 mil pessoas que estarão na caminhada. A corrida, apesar de ser um projeto assim, mais ousado, que é um evento fechado, a gente distribui algumas cotas, né? Cada evento a gente traz em média 4.000, esse aqui foi o máximo, 4.500 pessoas. Mas pela corrida já passaram mais de 15 mil pessoas. Os atletas, a gente vai falar assim, em torno de 1.700 atletas, 2.000 atletas. Mas o que é importante num evento desse são as famílias que estão envolvidas, são os amigos das crianças que estão envolvidas, porque aí você tem uma pessoa com deficiência, você chama outra. As pessoas vão conhecer os projetos, as empresas vão conhecer o projeto, porque hoje a gente fala muito de EGS e tudo mais, e responsabilidade. Uma coisa que eu sempre falo, inclusive falei aqui na Câmara de Guarulhos, e se tivesse a oportunidade falaria na Câmara em São Paulo. Não basta a gente falar da inclusão do esporte, é saber quantos vereadores, quantos deputados irão num evento desse, mas para quê? Para participar, e mais que participar, trazer seu filho, sua esposa. É isso que a gente quer na inclusão, é que não venham só os políticos, mas a família associada aos políticos. Isso que é a inclusão. E tem aumentado também a participação de pessoas com deficiência ao longo desses 8 anos? Você comentou que desses eventos, corridas e caminhadas, participam pessoas e sem deficiência, né? Tem aumentado, então? O nosso evento, para você ter uma ideia, ele ao longo do tempo, como fala, ele está crescendo muito. A gente também está aprendendo, porque você imagina, 2 pessoas, né? Claro, a gente não faz nada sozinho, a gente tem voluntários, tem amigos, mas você imagina que tinham 2 pessoas. O Anderson, que é policial militar, que gosta muito de esporte, ele corre, era muito importante ele nessa parte de falar de esporte, ele ama esporte e ele é um atleta. E eu, que sou uma professora universitária, então nós tivemos a ideia, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma corrida. Claro que a gente, ao passar do tempo, a gente está se consolidando e aprendendo mais e procurando mais apoios. Mas, você vê, nosso primeiro evento, nós tínhamos 170 atletas. Nesse último evento, nós tivemos 470 atletas, então, mais que dobrou. Mas o que nós almejamos? Um evento, uma corrida, ter 1.000 atletas. E aí você imagina que uma corrida kids,
a criança leva o pai, a mãe, o irmão, a madrinha. Então, num evento da ONG, nós estaríamos mais ou menos com 8.000 pessoas. Isso é importante. Isso é falar do esporte, isso é falar de pessoas com deficiência. Importante, não só síndrome de Down. Nós queremos que todas as pessoas... tem problema com barulho, é autista. A gente pede para as mães levarem, a gente tenta ter um protetor no ouvido. Então, algo que a gente vai propiciar. A pista, a gente toma cuidado que coloca carpete, porque se tem uma criança com deficiência e não pode cair, se ela cair, ela vai cair no carpete. O Anderson, que é o Capitão América, que está em todas as corridas, ele acompanha as crianças. Para quê? Para a gente trazer segurança, porque o mais importante é a gente falar para os pais, teu filho aqui tem inclusão, aqui ele está seguro, e aqui nós vamos falar sobre esporte, sobre saúde. Então, nossos eventos não têm refrigerante, tudo lá é gratuito. Como vai estar domingo, vai ter frutas gratuitas, águas gratuitas. Por quê? A gente tenta falar de alimentação saudável, né? O esporte tem que estar voltado também para alimentação saudável. E as pessoas com trissomia 21, até porque eu tinha comentado a probabilidade da tireoide não funcionar, então de cada vez mais a gente tem que falar de uma boa alimentação. Então tudo isso eu acho que está ligado ao esporte. E aí, Daniela, também tem a questão da ONG ter sido reconhecida como de utilidade pública. Isso é um grande passo, um grande salto também para uma empresa do terceiro setor, para uma ONG, no caso. É muito importante isso, até assim, além do trabalho que nós fazemos, muitas empresas elas querem saber o que tem essa ONG, né? A gente sabe o problema que já teve com ONGs e tudo mais, mas foi muito difícil conseguir esse título, né? Porque você imagina, nós, duas pessoas que fundaram, né? A gente não tem recursos públicos, a gente não tem, os recursos que nós temos voltado para os eventos, e aí como fazer isso? Batemos muito em porta de políticos que precisavam acreditar no projeto, trazer o projeto, e aí por ver quanto tempo nós estamos na cidade, como nós trabalhamos por isso. E assim, o que a gente fala, a gente não quer que seja a Sofia a referência. Nós queremos que tenham várias Sofias, que tenham vários Brumos, que tenham vários Lourenços, que são os mascotes da ONG. Porque o Mandurinha não vai fazer verão. Nós precisamos que as pessoas com trissomia 21 sejam reconhecidas. E para isso, a utilidade pública. E a gente reconhece que tem muito ainda a fazer. A pessoa com trissomia 21, praticamente, principalmente as crianças, não tem muitos direitos. Porque muitas vezes, quando a gente fala em leis, e a gente precisa estar sempre associado às pessoas, principalmente da política, que vejam isso, que os direitos que nós temos, se a gente comparar, e claro, não é comparável, a gente até fala que hoje cada pessoa é individual, mas o direito que, por exemplo, uma pessoa com autismo tem, e hoje é reconhecido que ela tem direito a 40 horas semanais de terapia, uma pessoa com trissomia 21, por exemplo, a fisioterapia ela tem direito a 40 sessões ano. Então, isso é inadmissível. Uma fono, ela tem direito a 40 sessões ano. Então, as mães, os pais, a família de pessoas com trissomia 21, os políticos precisam dar uma olhada para essa parte. É muito importante que vejam isso. E é isso que a gente vai falar do políticas públicas. Sem dúvida. Eu imagino também que vocês terem recebido, então, agora essa nomenclatura, né, ser reconhecido como de utilidade pública, tenha ajudado muito, inclusive, nessa captação de apoio para a ONG, né? Olha, eu posso te falar que teria ajudado mais, mas aquilo lá, a gente hoje tem pessoas como a Milka, muito obrigada, é uma assessora de imprensa que nos ajuda gratuitamente, mas por a gente, isso aqui lá, a gente é aquela, sabe, o salgadinho, não sabe se é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, é isso, como a gente não tem recurso, muitas vezes a gente não é reconhecido, a minha Down é Up faz isso gratuitamente, então a gente precisa de espaço como o de vocês, e a gente é imensamente grato por isso, porque nós poderíamos receber muito mais apoio e fazer muito mais coisas na cidade. É o que eu falo, a gente vê que a gente pode mudar a vida das pessoas.
a gente vê que uma mãe está com uma criança, não, até eu separar isso, uma pessoa de 18, 19 anos está em casa sem conseguir fazer nada, porque ela não tem acesso ao esporte, ela já não está mais estudando, porque agora não é mais obrigatório estudar a partir do primeiro colegial, e ela fala assim, o que eu vou fazer com meu filho? Como fazer? Então, a gente precisa direcionar projetos a isso. Você comentou sobre alguns apoios, né, também inclusive do poder público e privado, né? Vocês tiveram de ambos os lados. Qual a importância para uma ONG que realiza esse trabalho que vocês têm receber esse apoio também? Importante, nós nunca recebemos nada público. A gente conseguiu um direito o ano passado, mas a gente não conseguiu viabilizar no privado que nós tivéssemos esse apoio que seria tão necessário, né? Mas é de suma importância. Se uma empresa ela estiver associada à nossa marca e ela nos apoiar, isso vai assim, ela destina uma parte que assim, e aí seria o público, né? Uma parte que ela ia custear de impostos no trabalho e ela vai ver como ela consegue mudar vidas. E como isso para a gente é muito importante. Porque não adianta, tem um voluntariado, todo mundo que está associado a gente é voluntariado. Mas, assim, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ser remuneradas por... E se você quer um trabalho de qualidade, você precisa remunerar os profissionais. E é isso que hoje nós não temos. Então, um aporte de capital público, privado, vai mudar as pessoas, vai mudar a vida das pessoas. Isso que é muito importante. Daniele, aqui na Assembleia Legislativa nós temos algumas leis, né, algumas voltadas para pessoas com síndrome de Down e outras voltadas para o incentivo ao esporte. Eu vou falar algumas delas, como a 16.107 de 2016, que proíbe a cobrança de taxa de reserva, sobretaxa ou qualquer valor adicional para matrícula ou renovação de matrícula ou mensalidade de estudantes com Down. E tem também a 12.907 de 2008, que, então, institui o Programa Estadual de Orientação sobre a Síndrome de Down para profissionais estaduais das áreas da saúde e educação. E tem também algumas voltadas para o esporte, como a 13.918 de 2009, que é a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, mas a gente tem também a Lei 645 de 2023, que institui o Bolsa Talento Esportivo. Ou seja, qual a importância dessas políticas públicas que são feitas pensando tanto no esporte ou pensando em capacitar pessoas, como uma dessas leis aqui, né, que fala sobre a capacitação de profissionais da educação e da saúde também para saber lidar com pessoas com síndrome de Down. E se tivesse algumas que atrelassem, como é o caso da ONG, né, esporte e política pública para pessoa com síndrome de Down ou deficiência no geral, seria ainda melhor, né? Você acredita que falta mais incentivo ao esporte para pessoas com deficiência? Eu acredito. Eu vou te contar 2 exemplos, e assim, a gente fala os exemplos ruins que aconteceu conosco, mas que a gente tenta tirar de letra de alguma forma. Primeiro assim, vamos falar da educação. Eu sou professora, eu me formei como pedagoga. O Anderson estava tentando entrar, acho que o Anderson é o cofundador, eu não sei se ele vai conseguir entrar, ele está tentando entrar na sala. Só para vocês saberem, ele estava numa reunião. Mas só para vocês saberem, eu me formei como pedagoga, eu sou controller, né? Eu era mestre em controladoria. Eu acho que ele não está falando que está tentando, realmente ele está talvez na sala. E o que aconteceu? Ainda tem profissionais que falam assim, eu não sei dar aula para pessoas com síndrome de Down. Então, assim, não é que eu não sei dar aula para pessoas com síndrome de Down, eu tenho que saber dar aula para as pessoas. Essas pessoas terão algumas características, e a pessoa com trissomia 21, ela tem deficiência intelectual. Então, a gente precisa de material, como se diz? Um material diferente, específico, porque ela precisa estar junto, mas a gente precisa ter equidade, né? A pessoa com trissomia 21, ela tem uma deficiência intelectual. Então, se ela tem uma deficiência intelectual, ela não vai conseguir responder como as pessoas que têm os cromossomos, 46 cromossomos. Essa é uma coisa. Segunda coisa, um dia teve uma chamada aqui na prefeitura para ter atletas, crianças, que fossem fazer ginástica. Então, o Anderson, pai da Sofia, falou para mim, Dani, e vamos levar a Sofia? Só que eu imaginava que ia ter uma cota para crianças com deficiência.
E inscrevemos a Sofia. No belo dia de chamar as crianças para fazer uma triagem, para ver o que as crianças sabiam fazer ou não, e nós nem esperávamos que a Sofia passasse, porque a Sofia tem a frouxidão muscular, então ela poderia ser incentivada a fazer ginástica, mas ela nunca fez isso, ela corre em casa, brinca em carro e tudo mais. O que acontece? Falaram assim, crianças de 7 anos, ou vai, de 5 a 7 anos, e nós falamos, vai lá, Sofia. Quando o professor de educação física viu a Sofia, olhou para a Sofia, ele não baixou para conversar com a Sofia. O que ele fez? Ele olhou assim ao redor e falou assim, como que é o nome dela? Quem é o pai dela? Então, eu já sou muito mais, talvez não tão centrada como o pai da Sofia. Para mim, eu já tirava a Sofia daquele momento, né? Aí eu falei assim, você já tentou perguntar o nome dela para ela? Porque com certeza ela iria responder. Mas hoje é o que a gente fala, estereótipo. Conversa com a pessoa. Não fica, ai, eles são tão lindinhos, eles são isso. Então, esse é o tema desse ano. Conversa. As pessoas são diferentes, mas você tem que se dirigir a essa pessoa. Se ela tiver problema com fala, alguma coisa, ela não irá responder. Aí o responsável por ela estará perto. Então, essas coisas que deixam a gente ainda, que a gente sabe que a gente precisa ter mais força para lutar mais. Então, é isso que a gente precisa, ter mais força para lutar mais. E falando da tua pergunta de leis associadas, sim, a gente precisaria de muito mais leis. A gente precisaria de apoio. E, sabe, essa questão de cota aí é muito difícil. Mas nós sabemos também que muitas vezes as empresas têm esse recurso, pode não ter ONGs que confiem, ou então direcionar sempre a mesma ONG ou as mesmices. Então a gente precisa sair um pouco do eixo, ou procurar mais pessoas ou mais ONGs que tenham um projeto diferente, porque é que a gente brinca. A gente não vai ser uma ONG que vai distribuir cesta básica. A gente entende que o governo, a gente tem tributos para isso. Nossa questão é qualidade de vida, nossa questão é esporte, nossa questão é saúde e principalmente acolher famílias de pessoas com deficiência. Você ainda observa muitas famílias com medo de colocar, então, os filhos, ou não, ou sobrinhos, enfim, conhecidos, para praticar esporte, por achar que a deficiência seria um fator limitante para essa criança, para esse jovem, para esse adulto? Tem dois fatos. Primeiro, sim, aí é uma questão, a gente, mães, famílias, dá oportunidade para o filho a não se dar bem, a não ganhar, isso é importante também. E se cair, levanta, uma das coisas que o pai dela sempre faz, caiu? Não chora, vem aqui. Ou ela fala, mãe, beija meu joelho, beija e continua, vai lá. Mas tem uma outra coisa também, as pessoas têm muito medo como o filho vai ser acolhido ou eles não serão acolhidos no meio esportivo. Então, isso acontece muito. É triste falar, acontece muito, a gente precisa cada vez mais lutar por isso, mas é a mesma coisa que acontece na escola. As pessoas com deficiência, principalmente quando está crescendo mais, elas não têm amigos, elas ficam reclusas. Então, a gente precisa de espaço, a gente precisa do apoio para a gente mostrar nossos filhos foi uma turma só de síndrome de Down. Isso não é inclusão, isso é segregação. Nós precisamos ter espaço para que jovens possam ir num ambiente e dançar, fazer esporte, praticar skate, corrida, o que ele quiser, natação, o que ele quiser, mas tem um momento acolhedor que vai ter isso. Você percebe que ainda tem um certo medo também por parte desses pais e mães, por exemplo? Né? É também um momento, sim, eu imagino que os próprios pais, claro, de pessoas que não têm deficiência, já têm aquela super proteção para com os filhos. Quando você tem um filho que tem algum tipo de deficiência, eu imagino que isso seja redobrado ou triplicado, né? Se você pudesse, você segurava teu filho para ele não ver ou não sentir as coisas que esse mundo propicia, né? E principalmente a forma que ele não é acolhido. Então, cada momento que você vai e seu filho não é acolhido, ou você vê que está 20 crianças de um lado e teu filho está sozinho,
Isso faz muito mal para os pais, porque os pais sabem que as crianças percebem, que os jovens percebem, que os adolescentes percebem. Então, muitas mães, e a gente não critica, elas não querem que os filhos tenham essa sensação. Elas não querem ter essa sensação. Mas o que vai acontecer? A gente não vai ter essa sensação, mas os nossos filhos vão ser privados de coisas que eles não devem. E o esporte é uma delas. Então, a gente precisa sair, a gente precisa saber que a gente vai. Teve uma ocasião que eu saí com a minha filha e nós fomos numa festa e eu precisei ligar para o pai dela, então nós éramos casados, vem aqui para você brincar com ela. Eu estava de saia, eu não conseguia ir no brinquedo, mas as crianças iam embora e eu ficava sozinha. Então, a gente pede para as pessoas, é isso que a gente tem que discutir, e é isso que a gente tem que chamar as pessoas que não têm deficiência. Não é fazer um favor, a gente não quer um favor. A gente, em algum mundo utópico, talvez, a inclusão precisa existir, mas de uma forma efetiva. Não é essa questão, e você levar um filho para você chegar, você ficar com dor de cabeça e não conseguir nem aproveitar, porque você sabe que teu filho não está aproveitando, teu filho não está incluso. Uma mãe, esses dias, falou assim, eu estou pensando em tirar minha filha da escola e pôr ela estudar em casa, porque eu vejo que nas atividades ela está sozinha, eu vejo que nos aniversários das crianças ela não é chamada. Então, isso a gente não pode permitir. Não é incluir, não, você tem que chamar meu filho, não. A gente então precisa criar espaços onde as pessoas que têm um olhar diferente vão querer vir nessa ONG, vão querer se identificar conosco. Não vai dizer todo mundo que vai vir, e está tudo bem. Não precisa, a unanimidade é burra, mas nós precisamos ter espaço para que as pessoas que entendem a inclusão do jeito que elas são, elas tenham esse espaço para ir mostrar para os filhos outras realidades. Daniele, olha só, a gente conseguiu então que o Anderson entrasse para esse nosso bate-papo também. Gostaria de cumprimentar o Anderson, é pai então da Sofia de 11 anos, também cofundador da ONG que a gente vem conversando agora aqui ao lado da Daniele, que é a Minha Down é Up. Anderson, nós gostaríamos de agradecer você ter conseguido entrar aqui conosco, falar com a gente. A Daniele contou um pouco da trajetória de vocês e, assim como uma pessoa que trabalha, claro, com segurança pública e também é um esportista e pai de uma menina de 11 anos com síndrome de Down, qual é a importância para você do esporte na vida, né? E aí é o que eu perguntei para a Daniele, não só no avanço social dessa criança, mas na saúde, principalmente, dessa criança, não só apenas com síndrome de Down, mas com qualquer outro tipo de deficiência. O que a Daniele vinha trazendo para a gente é o quanto os pais não devem ver as deficiências como um fator limitante dessas crianças, ou jovens ou adultos. Bom dia a todos me ouvem, tudo certinho? Sim. Ótimo. Eu entrei, desculpe o atraso, o serviço público aqui teve uma reunião concomitante com o horário, mas consegui entrar justamente quando vocês estavam falando sobre esse assunto. Barreiras, né? Barreiras são impostas, e essa é uma das poucas lutas que nós temos, né? Poucas, entre aspas, que são muitas. Conscientizar a própria família, né, de que o filho nasceu com deficiência e ele precisa realmente ter. E um dos nossos principais projetos, que é a Jornada Inclusiva, que vai por recondução justamente por causa da lei de incentivo ao esporte, é um deles. Ele não ajuda apenas no motor, ajuda no psicológico, ajuda na interação social, ajuda no combate a uma possível depressão. Então, o esporte ele é uma chave muito importante na sociedade. Por isso que eu, junto com a ONG, junto com a Daniela, batemos muito nessa tecla. Incentivo ao esporte. O corpo ele precisa de movimento. Os nossos principais eventos de comoção na cidade, o Guarulhos Run Kids em outubro e a caminhada agora em março, movimento do corpo, conscientização, todos juntos no mesmo espaço para tratar sobre o mesmo assunto. Isso é extremamente importante e é o nosso carro-chefe, é o nosso principal pensamento. Incentivo ao esporte. Como pais e como fundadores ou cofundadores da ONG, eu gostaria de, para a gente finalizar, ouvir um pouco de cada um de vocês.
Como é hoje, 8 anos depois, ver tantas pessoas que já foram beneficiadas por esses eventos que vocês realizam, por essas atividades, inclusive muitos paradigmas que foram quebrados, né, Daniele, na cabeça de muitos pais, muitas mães também. É magnífico, já finalizando, é magnífico saber que uma pessoa falou assim, ó, eu estou aqui, é o melhor evento, é o melhor passeio que eu tenho com a minha filha, é estar aqui com vocês. A gente se sente bem, a gente se sente acolhido e ela se sente uma pessoa capaz. O Anderson estava falando psicológico, não é só psicológico da criança, não. É psicológico do pai e da mãe. O pai vê o filho recebendo uma medalha, o pai vê no filho capaz, o pai vê no filho interagindo com outras pessoas, ele fala assim, ó, é o que a gente fala. Todo dia a gente acorda, eu acordo todo dia e falo assim, hoje eu tenho uma luta. Eu tenho uma luta para que o mundo seja mais inclusivo. E eu tenho certeza que hoje eu não vou vencer essa luta, mas a gente vai tentar. E eu tenho certeza que é o ideal, e a gente vê assim, uma criança que não andava, ou numa corrida, ela não conseguiu terminar. O Anderson lá de Capitão América pegou essa criança e foi. No outro ano, a criança conseguiu correr, e correu bem, você fala assim, ó, nós ajudamos em alguma coisa. Então, cada dia a gente vai tentar mais forças para conseguir isso. E quebrar paradigmas, eu acho que eles estão aí para isso, e a gente precisa falar. Quando a gente fala em brigar por políticas públicas, é falar, estamos aqui e precisamos ser vistos e ouvidos. Anderson? Bom, o paradigma, como eu acabei de dizer, a gente precisa conscientizar os pais, os adultos, porque quando a gente coloca um projeto como esse, que é a Guarulhos Run Kids, e incentiva a corrida, a pessoa com deficiência, eles precisam ver que os limites são superados justamente para colocar essas pessoas inseridas na sociedade, não escondê-las, achar que a criança é difícil, que vai ser exposta. Muito pelo contrário, vai ser muito bem ajudada. E a Daniele fez a menção do resultado de uma criança. Ontem mesmo, numa conversa do grupo de condomínio do WhatsApp, coincidentemente, uma mãe participou da Guarulhos Run Kids e disse que o filho dela fala até hoje que correu mais rápido do Capitão América. Então, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, entendeu? É isso. Perfeito. Daniele, Anderson, gostaria de agradecer demais a presença de vocês, parabenizar por esse projeto e todas essas ações que vocês desenvolvem e vêm desenvolvendo ao longo de 8 anos. Foi um grande prazer. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Claro, nós agradecemos também você que nos acompanhou, que acompanhou o programa Lesp em Pauta de Casa, e você já sabe, a gente se vê ao longo da programação. Até o próximo.